Prontinho. Grande Dani, tudo bem? Fala, Felipe, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilidade, meu amigo. Tranquilidade, dando aí. Deixa eu colocar um fone, que eu acho que fica melhor. A turma, quem tá Escuta entrando é melhor, né? agora. Ah, é, exato. Turma, quem tá entrando aí, pessoal, aperta o aviãozinho aí para convidar a galera. Esse papo eu acho que vai ser um papo super interessante. Como eu tava aqui, Daniel, opa, como eu estava aqui falando, né, antes de te chamar, né, te apresentando, falando um pouco aqui que o Daniel, a gente já vem trocando uma ideia já tem algum tempo, né, aí eu venho me aproximando um pouco mais desse universo cripto, que eu confesso, não sou tão conhecedor, mas ainda é como dizem, né, ainda bem que eu tenho amigos que conhecem. Então, a gente vai e consegue navegar dentro desse mercado. O Daniel ele é founder da Bitcoin Trade, que é a maior, ou uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, e vai contar um pouco para a gente, naturalmente, essa história, como o negócio começou e como é que as coisas se desenrolaram e como é que está a Bitcoin Trade hoje. Bitcoin, que diga-se de passagem, é um ativo, né, do ponto de vista da nossa perspectiva de diversificação e asset allocation, sem sombra de dúvidas, o Bitcoin é um ativo e outras criptomoedas também que podem compor o portfólio de investimentos do investidor dentro daquela fatia que é a fatia dos investimentos alternativos. Bom, muito bem-vindo aí, meu amigo. Hoje já é a quarta semana que a gente está trocando ideia com o pessoal, com os nossos seguidores e todas as pessoas aí que vêm nos acompanhando. Já tivemos convidados de vários segmentos, né? Ontem, só para te dar uma ideia, a gente estava conversando com um psiquiatra. Então, o psiquiatra contou aqui, falou para a gente como que andam os surtos de loucura no consultório, contou um pouquinho para a gente aqui, deu algumas dicas sobre ansiedade. Então, sem dúvida, esse papo nosso aqui vai ser muito enriquecedor para trazer uma outra possibilidade, uma outra visão. Então, se apresenta aí, o palco é seu, conta um pouquinho a história da Bitcoin Trade para a gente e como é que as coisas estão hoje. Vamos lá, Felipe, obrigado primeiro pelo convite aí, e é um prazer para bater um papo com vocês. Como você disse, a gente já vem falando aí alguns meses sobre negócio, sobre sinergia de negócio. Eu venho acompanhando a agenda de vocês aí da Blocks, bem interessante, bastante gente boa falando. E, cara, falando um pouco de Bitcoin, né? Eu acho que falando um pouco de criptomoedas, falando um pouco da corretora, da Bitcoin Trade. Como você disse, a Bitcoin Trade hoje ela é uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil. E qual é o papel de uma corretora nesse setor, né? Para todo mundo estar na mesma página. Nada mais é do que um software, uma plataforma que permite que as pessoas façam negociações de criptomoedas. Então, dando um exemplo muito fácil, muito simples, o Felipe querendo comprar Bitcoin, querendo investir em Bitcoin, ele, através da plataforma, vai encontrar vendedores lá dentro que estão dispostos a vender Bitcoin. E aí vocês, obviamente, entrando em um acordo da negociação de preço, a plataforma faz a troca dos ativos, né? Então, os reais que o Felipe se dispôs a comprar Bitcoins, por exemplo, o Felipe vai comprar R$ 100 em Bitcoin, a plataforma ela sempre tem a custódia dos dois ativos, né? Tanto dos R$ 100 do Felipe, quanto o Bitcoin do outro cliente que está querendo vender, né? Os dois ativos. E na hora que vocês entram em um comum acordo de preço, a plataforma ela faz a troca desses ativos, dando segurança para ambas partes, né? Ou seja, passando o Bitcoin para o Felipe, que comprou, e passando os reais do Felipe para quem vendeu esse Bitcoin. Então, esse é o Entendi. papel básico da corretora como plataforma. Obviamente, ela traz segurança para quem está negociando, né? Porque ela tem a custódia dos dois lados. Uhum. Hoje, a corretora ela tem mais de 300 mil clientes na base. O ano passado, a gente movimentou 1,3 bilhões de reais em criptomoedas, então é um volume bem expressivo. E a gente vem crescendo. O momento do mercado é de muita volatilidade, que já é natural desse mercado que a gente se encontra, o mercado de Uhum. criptomoedas. Ele é muito volátil, né? Mudou muito, Dani.
para fazer um ponto, a volatilidade, como é que foram o comportamento frente a esse cenário de crise? Tá, cara, assim, todo mundo tinha, ou quase todo mundo do mercado de criptomoedas tinha uma perspectiva de que, e ainda tem, que o Bitcoin ele pode servir como reserva de valor, né? Ou seja, assim como o ouro, né? Ou seja, numa crise eu posso correr uma parte do meu patrimônio nesse tipo de ativo que ele, teoricamente, está protegido da crise. E por quê? Basicamente porque o Bitcoin ele é descentralizado, ele não está, o criptoativo não está atrelado a nenhum governo, a ninguém que controla o ativo. Então, uma decisão, por exemplo, de um governo que começa a imprimir moeda e pode fazer com que sua moeda desvalorize, isso não acontece no Bitcoin, em uma crise. Então, todo mundo tinha um pouco, resumindo, Entendi. Dessa visão. E todo mundo, assim, em algum momento da crise, se esperava-se que o Bitcoin pudesse se fortalecer. Em um primeiro momento da crise, que foi recentemente, agora 15 dias atrás, mais ou menos, onde todos os mercados no mundo caíram e caíram forte, né? A Ibovespa, os mercados fora do Brasil, enfim, todos os ativos. O Bitcoin seguiu também essa queda, né? Que foi um pouco de espanto para todo mundo, né? Porque todo mundo esperava que o Bitcoin naquele momento iria subir. Mas, passados dias depois daquele pânico, né? Houve um pânico no mercado global, né? Passados uns dias, o que aconteceu foi que o criptoativo ele se recuperou muito rápido, então ele subiu já muito rápido, mais rápido do que os outros ativos de risco. E a gente viu, pelo menos, um movimento realmente de pânico, onde todo mundo estava preocupado com a real situação do que o mundo iria enfrentar, né? Então, acho que nesse momento as pessoas acabam vendendo para ter a moeda fiat, né? Para ter a moeda fiduciária, que é o que paga-se as contas, né? Ou seja, vou vender os meus ativos para eu ter reais para passar pela crise, que é o que eu preciso, no fundo, reais para pagar meu aluguel, meu apartamento, comprar comida, enfim. E outras também tiveram, outros investidores alavancados tiveram que ter a chamada de margem e acabou se desfazendo de outros ativos para poder cobrir determinadas perdas, né? Então, isso no momento ali, no boom, pum, deu uma queda muito grande. Mas ele já vem se recuperando mais rápido do que os outros ativos, o que é um bom sinal. E quando a gente olha para reserva de valor, a gente tem que olhar mais a médio e longo prazo, né? Então, não é tão imediatista, né? No momento do pânico, realmente todo mundo acabou vendendo. Acabou caindo. Tudo, né? Eu não tenho, claro, eu não tenho dúvida. E também, ó, trazendo aqui para a Bolsa, naturalmente, um movimento muito similar. Você viu aí várias, vamos dizer, coisas que não deveriam andar e cair tudo igual, porque é um varejo, um shopping center, eu até entendo, mas, por exemplo, uma Suzano que é totalmente dolarizada, o papel caiu também na mesma proporção. Hoje, essa equação ela já vem sendo mais estabilizada, né? Mas da mesma forma. Então, eu vejo assim, Bitcoin, de certa forma, não tem muita relação direta, os seus fundamentos com a crise, por mais grave que a crise seja. Pelo contrário, né? Pode até ser fortalecido como reserva de valor. Ou como investimento de fato alternativo, descentralizado de toda essa crise que está acontecendo. Mas até respondendo mais no ponto da sua pergunta, a volatilidade sim aumentou bastante nesses últimos dias. Ele vem tendo picos de subida e também caída, enfim. É um ativo muito volátil. A natureza dele, desde que, pelo menos eu conheço já quase há 3 anos, ele tem essa volatilidade bem agressiva, né? Então ele pode subir a 30%, 40% em um espaço curto de tempo, como pode cair de novo 30%, 40%, 20% no mesmo espaço de tempo. Então é da natureza do ativo, né? E o que dá muita oportunidade para o investidor, desde que ele entre nesse jogo ou nessa classe de investimento com conhecimento, com cautela, seguindo algumas regras, né? Existem inclusive, dentro dessa volatilidade, né? Eu acho que preços diferentes que você consegue arbitrar, não tem isso? Existe o mercado, porque como funciona, né? Se a gente for pegar o mercado de ações tradicional,
você tem uma B3 que controla e faz a custódia, se eu não me engano, se eu não estou enganado, acho que é ela que faz a custódia. Sim, era outra empresa, só, mas hoje é monopólio, né? Era a CETIP e a Selic, que faziam toda a parte de custódia, mas hoje a B3 também. Então, B3 é tudo, né? É um conglomerado. Né? Isso permite que o preço, por exemplo, de uma ação da Petrobras, ela seja igual em todas as corretoras, porque no fundo a custódia está centralizada, não tem por que ser diferente. O Bitcoin e o mercado de criptoativos, ele não tem um centralizador, é um mercado totalmente descentralizado, né? Então, cada corretora, em cada local do mundo, né? No Brasil nós temos algumas corretoras, nos Estados Unidos algumas, e na Europa algumas, enfim, são várias corretoras de criptomoedas no mundo. Cada uma acaba definindo o seu preço. E, na verdade, quem define o preço não é a corretora, são os clientes que ali estão operando. Então, entendi. Na corretora A, eu tenho clientes vendendo e comprando, dispostos a pagar um preço. Na corretora B, são outros clientes comprando e vendendo. E aí isso gera o quê? Gera imperfeição no preço do ativo. Porque isso não é sincronizado, né? As corretoras, elas não estão sincronizadas. Elas estão trabalhando de maneiras separadas. Então, isso gera o que a gente chama de spread no preço, de diferença no preço. Em movimentos muito rápidos e de grande queda ou subida, as corretoras elas não trabalham de maneira igual, então os spreads aumentam por um que você pode fazer o trade ali, long and short. E aí você pode arbitrar, exatamente. Você pode comprar o Bitcoin nos Estados Unidos, um pouco mais barato do que está sendo vendido no Brasil, e vender no Brasil e ganhar nessa diferença. Em 2017, Felipe, o mercado era menor, e o spread era muito maior. Então, assim, e era muito mais difícil você comprar Bitcoin fora do Brasil. Hoje também não é simples, mas antes era muito mais difícil. Então, isso permitia que o preço do Brasil, do Bitcoin, ele se descolasse muito do preço, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, eu tinha spreads de 15%, 20%, chegava até 30%. Gigante. Em 2018, alguns grandes players do mercado tradicional começaram a operar esse spread, então eles achataram esse spread para 2%, 3%, 4%, e também ficou mais profissional o spread. São robôs que estão operando esses spreads, e como o spread hoje ele é 2%, 3%, você tem que tomar muito cuidado com o dólar, porque no fundo você, do Brasil, compra dólar para comprar Bitcoin aqui fora, e depois vende no Brasil de novo. Só que se você tiver um spread... É muita variável, Exatamente. Se você tiver um spread de 2% na transação e o dólar do jeito que está subindo, você pode perder tudo no dólar se você não fizer um hedge de dólar. Hoje é uma operação muito mais complexa do que há 2 anos atrás, por exemplo. Mas ainda existe, sim, esse spread. Aí vem a questão robô, a turma fazendo, né, os algoritmos e por aí vai. Entendi. A Bitcoin Trade, só até uma curiosidade minha, ela fica em Miami? Ela é uma empresa brasileira, 100% brasileira. A sede dela é no Rio de Janeiro, tá? Fica no Rio de Janeiro, então CNPJ brasileiro, sede no Rio, só opera com CPF cliente e CNPJ válido na Receita, ou seja, só opera Brasil, só cliente do Brasil. Mas nós temos uma operação muito distribuída como um todo, ou seja, a gente tem um escritório aqui em Miami, muito porque eu como fundador, já morava aqui antes da Bitcoin Morava Trade. aí, entendi. O meu sócio também, foi até que a gente teve a ideia de construir a corretora, e a gente colocou algumas áreas estratégicas da empresa do nosso lado aqui em Miami. Então a gente tem escritório em Miami, com algumas áreas aqui. No Rio fica também pessoal de atendimento, pessoal administrativo, que é o escritório maior, onde tem mais gente. Time de tecnologia nosso tem um escritório no Canadá, e também em BH, e algumas pessoas em São Paulo. Então, assim, a gente tem espalhado, um pouco distribuído, e assim, já tinha uma cultura muito forte de home office. Então, quando a gente pega a crise agora, né, não impactou tanto a nossa operação, porque a gente já tinha dentro da empresa essa cultura, e algumas pessoas já trabalhavam home office, já existiam processos bem claros de como trabalhar. Isso só foi replicado para todo mundo quando veio a crise, veio o isolamento social, e a gente teve que deixar todo mundo em casa, né?
esse ponto até um ponto que nós, como empresa, de certa forma, de tecnologia, né? Nós aqui como a fintech, vocês também como a fintech, não deixa de ser, né? Dentro do cenário macro, nós temos aí de fato, essa vantagem do nosso negócio, em tese, já ser um negócio muito né? Muito digitalizado. Mas eu vejo como um output positivo na realidade dessa crise e desse momento que a gente está vivendo, a possibilidade, né, de várias empresas e vários negócios estão tendo de se digitalizar, né? Eu estava conversando com amigos gestores, enfim, e a turma de asset, por exemplo, está dizendo, cara, eu tenho produzido muito mais, trocando ideia com o meu time em casa e tal, do que reuniões uma vez na vida que a gente conseguia fazer todo mundo, né? Porque todo mundo vive no corre-corre. Então, você tem negócios mais tradicionais que estão indo muito para esse caminho. Eu vejo como um bom output. Tem algumas perguntas aqui mais voltadas para Bitcoin. Vamos logo fazer aqui algumas. A turma está querendo saber da história do halving. Do halving. Pô, esse é um evento bem importante na rede do Bitcoin, né? Entendi. O que seria o halving, né? Vamos explicar. Vou tentar explicar o mais abstrato possível, porque eu sei que tem a turma da Blocks aí que talvez não esteja tão familiarizado com os termos do Bitcoin. Mas o que seria assim? O Bitcoin ele é uma moeda que nasceu, ela foi fundada. É uma moeda que a gente chama aquela deflacionária. O que isso significa, né? Quando ela foi criada, ela já foi criada com o número X, com limite X de emissões, né? Ou seja, vão existir 21 milhões de moedas no sistema, e ponto. Né? Quando foi programada, nada mais é do que um software, o Bitcoin, e quando ele foi programado para o sistema, para o software emitir 21 milhões de Bitcoins. Então, ela é deflacionária. Cada vez mais que o tempo passa, menos moedas o sistema vai emitindo, até um ponto que ele vai parar de emitir, porque acabou, chegou nos 21 milhões. Né? Diferente se a gente for criar um paralelo com moeda fiduciária, que o governo, que o Banco Central vai, às vezes, emitindo dívida pública, emitindo moeda e vai embora, e, enfim, a gente tem casos e casos... Agora mesmo, a turma... Agora o momento é esse, a turma ligou a máquina de impressão, né? Exatamente. Então, assim, o Bitcoin ele tem outra característica, né? Tem essa característica... Então, e como é que funciona, né, esse sistema deflacionário? A cada 4 anos, o sistema ele faz um corte na emissão de novos Bitcoins. Então, desde que o software começou a funcionar, de 4 em 4 anos, o sistema ele corta a emissão. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, por dia, são emitidos novos 1.800 Bitcoins. Então, é como se todo dia 1.800 novos Bitcoins são colocados no mercado. Eu não vou entrar no detalhe agora de como isso acontece, mas só para detalhar o que seria. Claro. Então, por dia são 1.800 novos Bitcoins. A partir agora de aproximadamente do dia 10 ao dia 13 de maio, o sistema vai fazer um corte em 50% disso. Então, a gente vai passar a ter apenas 900 Bitcoins novos todos os dias. Então, você tem um choque na oferta. Tem um choque na oferta. Vai ter isso é halving? Isso é o halving. Isso é o halving, o halving, enfim. Mas isso é o halving. Então, assim, ele vai ter um corte na emissão para 900 novos Bitcoins por dia. O que determina o preço do Bitcoin, Felipe? É basicamente oferta e demanda, cara. Ele não tem um lastro em alguma coisa física, ele não é uma empresa que tem, digamos que um balancete, fatura, vende, produz, etc. O preço do Bitcoin, quanto vale um Bitcoin, é o que as pessoas são determinadas a pagar por aquilo ali. Então, que basicamente é o quê? Oferta e demanda. Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, a tendência é o preço cair. Se eu tenho pouca oferta e muita demanda... Normal. É a regra de oferta e demanda. É a regra do jogo. Livre mercado, né? Regra do jogo mesmo. Regra do jogo pura. Não tem ninguém interferindo nisso. Não é um governo, agora não, vou emitir mais porque... Não. Ou como aconteceu agora com o petróleo, né? Essa guerra toda, vamos parar de produzir para subir o preço do petróleo. Não existe, né? Eles controlam, né? Eles tentam. Exato. A OPEP tenta controlar o preço daquele ativo, daquela commodity. O Bitcoin é impossível se controlar. É basicamente oferta e demanda. O que vai acontecer, então, resumindo? Em maio, a gente tem uma queda na oferta. A demanda não deve sofrer queda, porque, muito pelo contrário, na verdade, a gente vem cada vez mais se falando em Bitcoin, cada vez mais
virando mainstream cada vez mais o assunto criptomoedas na mídia em geral, e mais produtos em Bitcoin ou criptomoeda nascendo, crescendo, enfim. Então você tem um aumento da demanda e um corte na oferta. Isso leva a crer, muitos acreditam que estão na indústria. Isso lembra-se, isso acontece a cada quatro anos. Então a gente já teve esses efeitos no passado. Esse evento, né? Esse evento, para a gente poder monitorar o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado foi, o preço foi subindo com o passar dos meses. Não é aquela coisa, aconteceu o halving em dia 12 de maio, no dia 13 o preço vai... rico. Não, exatamente. Isso não vai acontecer, não acredito que aconteça. Então, mas se você olhar a médio e longo prazo depois do evento, você tem uma grande chance de ter alta no preço e altas expressivas olhando uma curva maior de tempo, né? Então, é aquela coisa, não acredito que você vai acordar do dia para a noite rico, que o preço vai triplicar, não vai acontecer. Mas, acreditando no médio e longo prazo, a tendência é o preço subir, porque você tem menos oferta do ativo. Cada vez mais você vai ter menos ofertas. E daqui 4 anos, esses 900 bitcoins vão virar 450. E por aí vai, até ser emitido o último Bitcoin, que nós não vamos estar vivos, que pelo software isso vai acontecer no ano de 2100 e alguma coisa. E aí acaba a emissão, né? Por isso que o pessoal ele é comparado com ouro digital, porque basicamente é como o ouro, quando você vai minerar o ouro. Minerar o ouro, né? Cada vez tem menos ouro, cada vez é mais difícil você minerar o ouro. O Bitcoin é mais ou menos essa relação. Você cada vez vai tendo menos bitcoins para ser extraídos do sistema e cada vez mais difícil isso tende a fazer o preço do ativo subir. Enfim, pessoal, é um pouco do que é o halving. Não, que aula, viu, meu amigo? Para quem não é da turma, naturalmente, do universo de cripto, né? Vai ajudar muita gente aí, nossa, que não entende nada, a entender. Que aula e muito bem explicado, com um panorama fantástico. Aqui tem algumas outras perguntinhas aqui. O Lucas, eu vi que o Felipe também, o Petrocelli, fez uma pergunta. O Lucas fez um questionamento aqui que eu achei interessante. Estava falando justamente daquela questão da tokenização, né? Porque a gente fala muito do Bitcoin, mas esquece que o Bitcoin ele é ali um ativo que eu poderia dizer, não sei se tecnicamente estou certo ou não, mas foi quem introduziu, ou ao menos popularizou o conceito do blockchain, né? E quando a gente fala do blockchain, necessariamente existem outros criptoativos e também outros ativos, que aí vem a questão da possibilidade dos smart contracts, né? Da tokenização. Nós aqui como Blocks, e não é segredo para você, que a gente conversa muito sobre isso, somos super entusiastas da questão do token, super entusiastas em possibilitar e expandir as nossas ofertas de produtos alternativos que são lastreados na economia real. Então, você tem um lastro do ativo real, seja imobiliário, seja uma usina de energia solar, seja uma floresta de eucalipto ou qualquer coisa do gênero, eles têm um lastro, então isso aí poderia gerar o security token, né? Um token que tem um lastro em um determinado ativo. Aí o Lucas pergunta qual a sua visão dentro desse cenário do blockchain um pouco mais amplo, né? Tokenização, até outras criptomoedas que possam existir. Eu vejo a questão da tokenização, né, ou do security token, né, que é basicamente isso que você falou, ou seja, pegar um ativo real e tokenizar. O que seria isso? É você quebrar ele em muitos pedacinhos e você poder vender esses pedacinhos através da rede de computadores aí no mundo inteiro, e tudo isso está dentro de uma blockchain que você pode controlar, é público, descentralizada também. Eu vejo isso como uma grande revolução para o mercado de investimentos em geral. Existe uma barreira, e eu acompanhei já alguns projetos de regulamentação muito forte em vários mercados, que hoje é a barreira, né? Ou seja, porque você está mexendo com security. Se você tem security, envolve a CVM, envolve a SEC, envolve... Exatamente. Natural. Você vai para o mercado regulado, só que com uma tecnologia totalmente descentralizada. Então, como é que você consegue balancear o regulado e o não regulado para que as coisas funcionem? E que, no fundo, a regulamentação nada mais é do que proteger o investidor.
né? Não é para travar o investidor, não é para bloquear o avanço da tecnologia, muito pelo contrário, eu vejo como uma proteção para o investidor, porque infelizmente a gente tem muita fraude, muito bandido Com certeza. tentando pegar o seu dinheiro com investimentos que não existem. Então, mas falando da tokenização em si, eu acho assim, é um futuro que vai acontecer na hora que a gente vencer essa barreira com os órgãos regulatórios no mundo inteiro. Já acontece em alguns casos, seguindo algumas regras. E abre uma possibilidade, Felipe, se a gente for analisar, e acho que você vai concordar, queria também ouvir tua opinião. Hoje você pega, né, que nem, por exemplo, um dos investimentos da Block, que são investimentos alternativos, super interessantes, mas que ele está limitado a um certo público. Quando você consegue tokenizar aquilo e permitir com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consiga investir com R$50, com R$25 ou $25 naquele investimento, você quebra uma barreira global e você dá acesso a esse tipo de investimento a uma classe que hoje não tem como investir, né? Então, assim, se eu, brasileiro, conseguir investir em um token que está na Ásia, num projeto que está regulado, que eu sei que é seguro, que essa é a preocupação, né? Não posso cair na mão de um Claro, de um estrangeiro. Então, tem que ser... iria me permitir fazer um investimento em projetos, em produtos de investimento que hoje eu não tenho acesso. Hoje ninguém tem acesso, nem um pequeno investidor, só o grande investidor, né? Só muito grande, né? O investidor muito grande que tem lá, entra via um fundo, ou seja, operações extremamente complexas. Monta um fundo offshore, que esse offshore investe, ele consegue globalizar, mas precisaria de uma ticket estrutura muito grande. Às vezes um ticket, como é uma estrutura grande, é cara, o ticket de investimento é 1 milhão, 500 mil, ou seja, você já sai do pequeno investidor que quer colocar ali R$1.000, R$50, R$500, enfim, 10 mil, quanto ele pode naquele... Né? Então, isso que eu vejo a grande inovação da tokenização do security token, cara. Não sei o que você acha. Não, com certeza, pegando aí o gancho, na minha opinião, cara, isso aí eu vou mais além. Eu acho que é o Investment Banking 2.0. É você poder, de fato, fazer, e aí o STO, né, Security Token Offers, fazendo analogia ao ICO ou IPO, é você poder abrir capital ou pulverizar, né, tornar o mercado de capitais acessível do ponto de vista global e em projetos não tão grandes, ou melhor dizendo, os projetos conseguem necessariamente acessar o mercado de capitais sem precisar ser muito grande ao ponto de fazer um IPO, uma emissão lá fora, etc. Porque o mercado de capitais global ele já acontece, né? O Itaú capta dinheiro lá fora, capta dinheiro nos Estados Unidos, capta dinheiro na Europa, emite bonds e todas as outras empresas têm bonds emitidos dolarizados. Mas são empresas grandes, são empresas que têm a robustez do mercado de capitais. Agora, imagina você possibilitar, sei lá, que um estrangeiro, um suíço lá, ou seja lá quem for, invista ou seja sócio de um projeto de energia aqui no Brasil. Putz, realmente é a evolução do mercado de capitais na minha visão. É lógico que é um grande desafio, porque a questão regulatória, como você colocou bem, é um desafio e na nossa visão a gente tem que caminhar, engatinhar para depois sair correndo, né, e partir para um projeto mais amplo, mas quando a gente fala assim, parece que é muito tempo, né, Daniel? Mas longe disso. Hoje as coisas, a velocidade é muito rápida. A própria CVM, eu participo de alguns grupos aqui de discussão da CVM, ela tem incentivado junto, claro que o coronavírus deu uma estopada nas coisas, mas ela tem incentivado junto ao Banco Central essa evolução, essas discussões, né? Próprio aculturamento do brasileiro com o tema cripto / blockchain / outras atividades. E aí eu também, e por favor me corrija se eu estiver errado, vem a aplicação do blockchain para além do mercado de capitais. E isso é algo também grande que está acontecendo, como o fim dos cartórios, né, de você poder
tokenizar e você poder colocar na blockchain a questão de escritura pública de documentos, de você poder fazer transferência de imóveis ou até casamento, quem sabe, via smart contract na blockchain, né? E diminuir a burocracia. Então eu acho que há uma pressão de todos os lados para que a gente possa caminhar para ou uma regulamentação global, ou uma manifestação de todas as SECs, né, no nosso caso da CVM, nesse sentido. Mas, sem dúvida, é bastante animador o futuro. Né? Felipe, eu acho que assim, a inovação muitas vezes dói, né? Porque é o novo, né? Então, ainda mais quando a gente mexe em alguns setores que são enraizados, obviamente que ninguém quer... muitos não querem o novo, querem ficar ali no que já fazem, no que já funciona. Então, a inovação muitas vezes ela dói. É difícil. Pô, não quero mudar. Tá funcionando. Para que vai colocar blockchain em cartório? Mas, enfim, vai acontecer. Vai acontecer. A gente já viu isso em outras indústrias acontecendo. Inovações que, às vezes, ela demora um pouco para acontecer no começo da curva ali da inovação, mas na hora que ela vira, é o que você falou, é muito rápido. Na hora que você menos perceber, você já está no meio. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de transferência internacional de dinheiro, quando eu vou fazer uma remessa online, o sistema anterior era via banco, SWIFT, aquele negócio que demorava 2 dias para chegar, você pagava um spread para o banco no Brasil, no dólar, pagava um spread, depois eu vender o dólar lá fora, pagava taxa, demorava 2 dias para o câmbio chegar. Hoje a gente já vê a MoneyGram fazendo transferências internacionais usando uma criptomoeda que é a Ripple, e vem crescendo isso. Ou seja, México e Estados Unidos, eles têm já... A Ripple já faz muita transação e que já é uma inovação em cima da remessa internacional. Às vezes o cliente nem sabe que ali por trás tem um blockchain privado, tem uma Ripple, tem uma criptomoeda. Entendi. Ele acha que, pô, que legal, hoje eu faço um câmbio do México para os Estados Unidos ou vice-versa e chega em questão de minutos. Antes demorava 2 horas e era mais caro. E o cliente não tem a percepção, mas por trás já vem sendo usado tecnologias do que a gente está discutindo, blockchain, criptomoedas. Bitcoin, no caso, a Ripple ela é muito forte nessa questão e vem acontecendo. Outro ponto interessante que o Lucas aqui tocou, que eu acho legal falar, sobre as stablecoins, cara. Por exemplo, hoje você pode a gente pode se expor a dólar comprando uma stablecoin em dólar. O que é uma stablecoin, cara? Nada mais do que um token, do que a gente está falando aqui, só que qual que é o lastro dele? O dólar, a moeda fiduciária. Então, por que é uma stablecoin? Porque ela é uma moeda estável, ou seja, para esse token, um token ele é $1. Então, ele não tem oscilação. Jamais eu comprar uma stablecoin lastreada em dólar e achar que aquilo vai se valorizar. Sempre vai valer $1, né? E hoje você pode comprar, inclusive a gente até vai listar uma stablecoin em breve na corretora, que é a DAI. Então você vai poder, por exemplo, se expor ao dólar de uma outra forma, de uma forma mais rápida, de uma forma... Entendi. Então são inovações que vêm acontecendo. Essa DAI é o dólar. A DAI é um token pareado no dólar. Lastreado no dólar. Lastreado no dólar. Então, para cada DAI, significa que vale $1. A DAI ela tem um projeto bem particular, não vou entrar em detalhes agora, que a gente vai ter interesse, depois até pesquisa, mas você tem outros tokens que, de fato, para cada um token emitido pelo sistema, existe, ou deveria existir, $1 em alguma conta do banco. Entendi. Então, você tem esse lastro 1 para 1, uma vez que você compra esse token, você nada mais está exposto ao dólar, que é uma moeda super forte, olhando as moedas fiduciárias do mundo. Então é uma outra inovação que hoje permite você, como investidor, se expor ao dólar de uma outra forma. Então, assim, não acho que o G20 vai acabar com as stablecoins que o Lucas mencionou, mas e vem crescendo as stablecoins no mundo inteiro. Show de bola, muito bom. Pessoal, o Lucas aí é cliente da Bitcoin Trade, certeza. Pode ser, tomara. Sim. Então, ele está perguntando a questão de colocar alguma, acho que deve ser outra moeda. Tether. A Tether é uma stablecoin, é uma das mais, talvez, antigas e famosas aí. A gente vai listar a DAI, que é uma stablecoin um pouco diferente por trás, mas o papel dela é o mesmo, parear 1 para 1. Deve ser listada aí daqui um mês e pouquinho.
muito legal mesmo. Show de bola. Eu acho que a gente chega aí à nossa reta final, para também não cansar muito a turma. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, podem abrir aí para as perguntas. Aí, ó, olhando aqui, perguntaram, né, do perspectiva de crescimento aqui das criptos, retorno de 30% a 50% em um ano, né? Cara, é extremamente complicado você prever esse tipo de retorno. O que a gente vê é o seguinte, os maiores golpes em cripto são empresas que prometem rendimento em cripto. Então, assim, não caia em empresas que, de alguma maneira, vão te prometer rendimento em cripto, seja qual for o rendimento, 1%, 5%, 10%. Quanto maior, mais maluquice. E por quê, né, Felipe? Assim, a cripto, como a gente começou falando, ele é um ativo extremamente volátil. É um ativo. Ninguém sabe o preço dele amanhã, o preço dele daqui a um ano. Existem as teses, a do halving é uma de crescimento, oferta e demanda, mas é um mercado totalmente centralizado, aberto. Então, assim, eu acredito, Daniel, no valor subindo até o final do ano. Não é uma recomendação de compra, mas assim, eu acredito que o preço do Bitcoin vai subir até o final do ano. Inclusive, até numa outra live me perguntaram, não tem problema nenhum falar, que eu acho que ele pode chegar até uns 15 mil dólares o preço. Agora, não, se vai chegar ou não... Você pode falar, é a vantagem, é não regulamentado, você pode falar tudo, não tem problema. É uma opinião, se vai eu deixo claro, né? Se vai chegar ou não aos 15 mil, ninguém sabe, jamais vou falar compra, porque vai chegar. Mas é uma opinião minha, eu acho que o preço tende a subir novamente. Só que até lá ele vai subir, ele vai cair, ele vai... Enfim, é um ativo extremamente volátil. Eu pegaria a bola aqui para dizer até que nós estamos falando de um ativo como outro qualquer, né? Entendendo, claro que com suas particularidades, mas da mesma forma que eu não posso lhe dizer a quanto vai estar o Ibovespa ou a Petrobras dentro desse cenário até o final do ano, o Bitcoin é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm uma imagem errônea de que só vai para uma direção, né? Ou só sobe ou só cai, mas a volatilidade está aí para isso. Né? E a volatilidade no mercado, no mercado de criptomoedas, ele é bem forte. Você tem que ter estômago para... Eu sempre dou algumas dicas para a galera que quer investir, né? Ou seja, a primeira aproveitando, invista somente o dinheiro que você pode perder ou um dinheiro que você não vai precisar, não seja um dinheiro do seu dia a dia. Muitas vezes acaba arriscando dinheiro que vai usar para pagar conta no mês que vem. Eu pego um dinheiro emprestado no banco para investir nesse tipo de ativo, eu sou totalmente contra. Maluquice, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar R$50, R$25 de Bitcoin. Então, assim, se expõe até aquilo que você realmente pode, né? Não dê um passo maior, porque você pode perder, de fato, o seu dinheiro. Então, a primeira é essa, né? Use somente um dinheiro que você pode investir nesse tipo de investimento, nessa classe que é de alto risco. E tente fazer compras preço médio, como o preço ele oscila muito. Tenta comprar sempre ali, divide o quanto você tem para investir em 3, 4 partes e vai comprando aos poucos, né? Compra agora, se o ativo cair, compra de novo aquele outro valor, se continuar caindo, compra de novo, vai fazendo um preço médio e na hora que ele recuperar, você realiza o seu lucro. Porque ele é muito a risco. Então ele vai cair, na outra semana ele subiu tudo de novo. Então é a natureza dele, é só olhar, né? Então eu acho que essas dicas são bem importantes para quem está querendo se expor a esse tipo de investimento. Né? Começar aí, de fato, é uma classe, olhando para o seu bolo todo, né, é a classe de investimentos alternativos que você deve ter no seu portfólio, encarando e respeitando dentro dessa ótica. Aqui, Dani, a gente costuma dizer, assim, para os nossos clientes, né, quando a gente conversa, que nós já somos uma classe de investimentos alternativos, lastreados, economia real, bababá, tudo que eu lhe contei. Então, o perfil do investidor, que seja um investidor de moderado para experiente, pegando um cenário aí de um investidor que tenha seu R$1 milhão de liquidez, 100 mil, 1 milhão, 500 mil, enfim, hipotético, e com esse R$1 milhão, você entendendo o seu perfil, você vai ter ali até 30% do seu portfólio para alocar em produtos alternativos. E dentro dessa classe de produtos alternativos, sem dúvida, você está exposto à criptomoeda, você está exposto ao Bitcoin ou outras, desde que você estude
faz sentido, né? Que você tenha efetivamente essa exposição. O trading de Bitcoin ou outras criptomoedas já é uma outra estrutura, né? As pessoas não podem confundir, né, o trade com aquele investimento mais onde você cria a tua carteira, teu portfólio e vai distribuindo, né? E isso você falou interessante. A gente rodou uma pesquisa com os clientes da corretora, da Bitcoin Trade, acho que já foram 2 vezes, para tentar entender ou classificar melhor o perfil. E é exatamente o que você falou. O perfil dos clientes ele tem uma parte em cripto, ele tem uma parte em renda fixa, ele tem uma parte em ações. Tem cliente que tem até poupança, que é um investimento que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos piores que existe, mas também tem lá o poupança. Então ele acaba saindo do ultra super conservador, que até dá negativo, se você olhar com relação à inflação, até o o mais de risco, que é a criptomoedas. Mas o mais importante é exatamente o que você falou, né, Felipe? É saber o teu perfil, conhecer o teu perfil de investidor e distribuir teu patrimônio entre essas classes todas de ativo. Claro. Não vai dar um all-in num Bitcoin, porque você pode se dar mal aí, porque é um mercado realmente bem volátil, né? Não vai pegar todo o seu dinheiro e botar no Bitcoin. Com certeza, ou até, se você for trader ou for se especializar em ser trader de criptomoeda, vai lá e se especializa em criptomoeda. Mas do ponto de vista de asset allocation, né, que é um pouco nossa perspectiva, o que a gente defende, você entender aí essas classes de ativos, você consegue, dentro dessa diversificação, fazer um bom trabalho e ter um bom portfólio. E muito em breve, sem dúvida, ter até, quem sabe, como a gente falou, acesso aqui a produtos lastreados na economia real, investir em floresta, energia e por aí vai. Não é isso? Que são boas opções de investimento. Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui da turma. Bom, eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui do Felipe Petrocelli, se a Blocks pretende receber criptoativos para transformar em cotas de produtos na economia real. Com certeza é algo que a gente vem estudando, lembrando que do nosso ponto de vista a gente é uma plataforma regulada, né? Então nós somos regulados perante a CVM e a gente tem feito parte de vários grupos de discussão junto à CVM e outros reguladores. O Banco Central também está muito ativo nisso. A BFintech, né, que nós fazemos parte, que é a Associação Brasileira de Fintechs, ela vem capitaneando também várias conversas nesse sentido, e assim que o regulador conseguir estruturar algo nesse sentido, a gente vai trazer criptomoedas para o nosso universo. Por enquanto, está mais próximo do ponto de vista de regulamentação, você fazer a emissão dos tokens, né, você tokenizar ativos reais, ativos lastreados na economia real. O Jean perguntou aqui sobre o XRP também, cara. Até você acredita em 2020 diferente, né? O movimento que eu vejo dos outros criptoativos, e não vou analisar individual cada um aqui, porque acho que a gente vai ter tempo, mas pelo menos dos principais de XRP, ele acaba estando ali naquela lista, que o mercado ele anda junto. Então, assim, se a gente espera um crescimento para o Bitcoin para esse ano, os outros principais tokens eles também vão andar junto. Não na mesma proporção, né? Não necessariamente se o Bitcoin subir 30%, todos os outros vão subir 30%, mas a gente vê principalmente dos top 5, top 6, e XRP é uma delas, a tendência é ir junto, né? Agora, depois a gente tem que ter uma análise individual em cada token, quem quer investir de fato. Então, assim, existem clientes que definem sua carteira ali, que também é super saudável, compra Bitcoin, distribui a carteira em 70% em Bitcoin, 15% em Ethereum, 10% nessa, e acaba ficando mais diversificado, né? Diversificado e distribuído o teu risco ali, porque às vezes um token sobe mais do que o outro, enfim, cai mais, cai menos, mas eu acredito que o mercado como um todo, até 2020, pode ter uma recuperação mais rápido do que a gente espera, o mercado de criptoativos, e com isso, esses tokens todos podem ser beneficiados. Muito bom. Meu amigo, vamos, para a gente não alongar demais, eu quero lhe agradecer muito aí sua paciência, na verdade, né, até para explicar para a gente
um pouco desse universo, né? Eu que sou um outsider, também a turma aqui da Blocks, e obrigado pela oportunidade também de conversar com os seus seguidores aí um pouco do que nós fazemos aqui do ponto de vista de investimentos alternativos. Novamente aí, o palco é seu, fica à vontade para deixar um recado final para a turma. Não, eu agradeço, Felipe, o convite. Vamos falar mais vezes. Enfim, estamos junto aí acho que em algum momento a gente vai conseguir casar um pouco aí esses nossos produtos. Tem boas opções de investimento alternativo na Blocks. Então, assim, vale a pena a gente tentar aí... claro que cada negócio tem o seu momento, mas a gente conseguir fazer alguma coisa juntos aí. Foi um prazer poder explicar um pouco mais sobre o Bitcoin, sobre o Halving, que é um evento importante que está chegando. Está todo mundo ansioso para esse Halving. E, enfim, estamos juntos aí. Se cuida. Vamos ficar em casa até as coisas acalmarem. E vamos, quando acabar essa confusão, eu vou precisar ir vou dar uma relaxada aí em Miami, passo para a gente tomar um chopp. Viu? Vai ser um prazer te receber aqui, pô. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Se cuida. Felipe, obrigado, galera. Tchau, tchau.